Depois de 60 dias sem reajuste, Petrobras anuncia aumento no preço do diesel para as distribuidoras. Média mensal de sequestros relâmpagos cresceu mais de 35% em São Paulo após a criação do Pix. E você vai ver também. Polícia Civil prende suspeito de participar da tentativa de assalto à transportadora em Guarapuava. Pequim vira novamente cidade fantasma após aumento de restrições contra a Covid. E ainda, o que foi destaque no esporte nesse fim de semana? Aluguel de celular ainda gera dúvidas aos consumidores. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. E vamos juntos dar uma olhada nos destaques desta segunda-feira no Brasil e no mundo. Petrobras anunciou agora cedo um aumento de 8,8% no preço do diesel para as distribuidoras. A medida pode impactar no preço das verduras, dos legumes e do frete. A partir desta terça-feira, o diesel passa a custar R$ 4,91 e não mais R$ 4,51 por litro. O reajuste anunciado pela estatal para as distribuidoras chega a 40 centavos por litro. Segundo a Petrobras, o combustível não sofria reajuste há 60 dias, desde 11 de março. E a empresa justificou a nova alta, citando o balanço global impactado de diesel, com uma redução de oferta em relação à demanda e os estoques globais abaixo das mínimas sazonais dos últimos 5 anos nas principais regiões fornecedoras. Os principais focos de pressão estão no preço do frete, dos alimentos perecíveis, como verduras e legumes, e de alguns segmentos da indústria. Isso deve significar, na prática, preços mais altos para os próximos meses. Ainda não se sabe o impacto total, que vai depender da capacidade das empresas absorverem parte da disparada dos combustíveis. Na semana passada, o preço da gasolina subiu pela 4ª semana seguida e voltou a marcar um novo recorde nos postos de combustíveis do país, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. A Petrobras afirmou que o valor da gasolina e do gás de cozinha foram mantidos. E o Pix caiu mesmo no gosto popular. Na última sexta-feira, o sistema de pagamento bateu um novo recorde de transações diárias. Foram mais de 73 milhões de transferências. Segundo informações divulgadas pelo Banco Central, foram 73.198.432 transferências via Pix na última sexta-feira. Esse é o maior número já registrado em um único dia desde que o sistema entrou em vigor. O recorde anterior era de 63.504.000 transferências de recursos em tempo real. A marca havia sido alcançada em 7 de abril deste ano. O Pix possibilita transferências praticamente instantâneas e sem cobrança de taxas para as pessoas físicas. O sistema foi lançado no dia 16 de novembro de 2020. Um ano depois, o Banco Central anunciou as modalidades Pix Saque e Pix Troco. No Pix Saque, a pessoa pode ir a um estabelecimento comercial que aceitar o sistema, fazer um Pix e receber o valor em dinheiro. Essa modalidade, porém, tem tido pouca adesão do comércio. A estimativa é que 15 mil estabelecimentos em todo o Brasil ofereçam o serviço. Já no caso do Pix Troco, o cliente faz o pagamento de uma compra com Pix, mas transfere um valor superior ao total da compra, recebendo o troco em dinheiro. Junto com as vantagens, o Pix também trouxe problemas. O maior deles foi o aumento da criminalidade. A média mensal de sequestros relâmpagos cresceu mais de 35% em São Paulo após a criação desse sistema de transferências. O Pix começou a funcionar em novembro de 2020 e teve imensa adesão, revolucionando o sistema de pagamentos no Brasil. Mas o efeito colateral foi o aumento da criminalidade. Entre janeiro e outubro de 2020, antes do mecanismo de transferências entrar em vigor, foram registrados 661 casos de sequestro relâmpago em São Paulo, o que dá uma média de 66 ocorrências por mês. Nos 10 primeiros meses de 2021, esse número subiu para 895 registros, média de 89 crimes mensais. O aumento foi de 35,4%.
A chegada da plataforma de pagamentos é apontada por especialistas como a maior causa por trás do aumento nas estatísticas. Antes, os criminosos tinham que ir até um caixa eletrônico para fazer o saque do dinheiro. Agora, o roubo pode ser feito em qualquer lugar, usando apenas o celular da vítima. Muitos dos crimes são praticados por quadrilhas especializadas, geralmente formadas por poucos integrantes e que usam contas laranjas para distribuir o dinheiro. Para evitar golpes do tipo, a primeira recomendação dos especialistas é que os clientes sempre estabeleçam limite de transferência e de horário. As autoridades também aconselham que motoristas e pedestres não fiquem parados nas ruas com o celular e nem mostrem vulnerabilidade aos sequestradores. A Federação Nacional de Bancos, a Febraban, por sua vez, orienta que, em caso de roubo, o cliente deve notificar imediatamente o banco para que adote medidas de segurança. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de participar de uma tentativa de assalto contra uma transportadora de valores de Guarapuava, na região central do Paraná. O homem foi detido no domingo, em Hortolândia, no interior de São Paulo. O suspeito foi encaminhado para o Departamento Estadual de Investigações Criminais de São Paulo, onde prestou depoimento de acordo com a polícia. Uma audiência de custódia deve ser feita. A polícia não informou mais detalhes sobre a prisão e sobre a suposta participação do suspeito no ataque. O ataque aconteceu na noite do dia 17 de abril. De acordo com o governo do estado, os homens fugiram sem levar nada. Um policial morreu em confronto com os criminosos e outras 2 pessoas ficaram feridas. A tentativa de assalto a uma transportadora de valores de Guarapuava, na região central, e o ataque ao 16º Batalhão da Polícia Militar do município ocorreram de forma simultânea. Segundo a Secretaria do Estado de Segurança Pública, o intervalo de tempo entre a chegada dos assaltantes na cidade até a fuga foi de cerca de 5 horas. A polícia investiga a possível ligação do grupo que atuou na cidade em crimes similares em Criciúma e Araçatuba. Os relatos de moradores de Guarapuava são de uma noite e uma madrugada de terror, com barulho de tiros por toda a cidade. O Ministério da Saúde aprovou o primeiro medicamento para casos leves de Covid no SUS. A pasta tem agora 6 meses para disponibilizar o tratamento na rede pública. O tratamento só poderá ser utilizado em caso de teste positivo para Covid em até 5 dias após o início dos sintomas. Fabricado pela Pfizer, o medicamento é composto pelos antivirais Nirmatrelvir e Ritonavir, que agem na redução da evolução da doença para quadros graves. Por isso, será ofertado para pacientes adultos imunossuprimidos ou com idade igual ou superior a 65 anos. O objetivo é prevenir internações, complicações e mortes. O Paxlovid é o primeiro medicamento a ser incorporado no Sistema Único de Saúde. Após a publicação da resolução no Diário Oficial, que aconteceu na última sexta-feira, dia 6 de maio, o Ministério da Saúde tem 180 dias para disponibilizar o tratamento na rede pública. Vale ressaltar que seu uso é indicado para casos de leve a moderado, em pacientes não hospitalizados que apresentem risco elevado de complicações, mas que não necessitem do uso de oxigênio. Milhões de moradores de Pequim voltaram a trabalhar de casa nesta segunda-feira, depois que as autoridades reforçaram medidas anti-Covid. A capital da China virou mais uma vez uma cidade fantasma. Milhões de cidadãos voltaram a trabalhar de casa, deixando as ruas desertas. A China enfrenta há 2 meses o surto epidêmico mais grave desde o início de 2020. Os números de contágios são mínimos em comparação com o nível mundial, mas as autoridades mantêm o rigor na aplicação da política Covid-0. Quando alguns casos são detectados, confinamentos são impostos em cidades inteiras. Xangai, a cidade de maior população do país, está em confinamento desde o início de abril. Agora, Pequim enfrenta restrições de deslocamentos há uma semana e muitos locais públicos estão fechados. Nesta segunda-feira, as autoridades limitaram de maneira severa os acessos aos serviços não essenciais no distrito de Chaoyang, o mais dinâmico e de maior população da capital. Pequim anunciou nesta segunda-feira 49 novos casos de Covid nas últimas 24 horas. Em Xangai, o número de contágios ficou abaixo de 4.000, depois de superar 25.000 em apenas um dia no fim de abril.
A China registrou oficialmente pouco mais de 5.000 mortes provocadas pela Covid-19 desde o início da pandemia. Durante o discurso em celebração ao Dia da Vitória, Vladimir Putin recordou o triunfo na Segunda Guerra e culpou a OTAN pela invasão da Ucrânia. Volodymyr Zelensky reagiu e acusou o adversário de tentar se apropriar da vitória e promover uma reencenação sangrenta do nazismo. Nestes dias, vocês lutam por nossas crianças no Donbass, pela segurança da terra-mãe Rússia. Uma ameaça inaceitável à nossa segurança foi sistematicamente criada, principalmente direcionada às nossas fronteiras. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia tenta se apropriar da vitória sobre o nazismo. Hoje celebramos o Dia da Vitória sobre o nazismo e não vamos dar a ninguém um pedaço da nossa história. Temos orgulho dos nossos ancestrais que, junto de outras nações em uma coalizão anti-Hitler, derrotaram o nazismo. E não vamos deixar ninguém anexar essa vitória. Não vamos permitir que seja apropriada. Desde a chegada de Putin ao poder em 2000, o desfile de 9 de maio celebra tanto a vitória soviética como a força da Rússia depois da queda da União Soviética. O presidente russo relaciona o conflito na Ucrânia com o que aconteceu em 1945 e não hesita em classificar o adversário como neonazista. E veja a seguir o que foi destaque no esporte nesse fim de semana. E mais. O aluguel de celular ainda gera dúvidas aos consumidores. Em instantes, nós voltamos já. Já estamos de volta, ao vivo, agora é 1h16. E como hoje é segunda-feira, hoje é dia da gente conferir o que foi destaque no esporte nesse final de semana. É isso aí, quem traz os detalhes para a gente é o nosso repórter Leonardo Félix. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Daniela. Vamos falar de Fórmula 1. Na estreia do Grande Prêmio de Miami, quem se deu bem foi o atual campeão mundial, Max Verstappen. Ele largou em terceiro. O holandês voador ultrapassou Charles Leclerc e Carlos Sainz para terminar em primeiro lugar. Os rivais da Ferrari completaram o pódio, com Monegasco em segundo e o espanhol em terceiro. A vitória com direito à volta mais rápida garantiu mais 26 pontos para Verstappen, que encostou na liderança do campeonato. Agora Leclerc chegou aos 104 pontos com a segunda colocação. Já o piloto da Red Bull subiu para 85 pontos. George Russell também foi um destaque da corrida. Depois de largar na 12ª posição, o jovem britânico se recuperou e terminou em quinto. O heptacampeão e companheiro de equipe de Russell, Lewis Hamilton, reclamou muito da estratégia adotada pela Mercedes na corrida e ficou apenas em sexto. A próxima etapa da temporada acontece no dia 22 de maio, o Grande Prêmio da Espanha. E parece que afinal Roman Abramovich conseguiu um comprador para o clube de futebol Chelsea. O atual campeão da Champions League está à venda desde março, quando começaram as sanções do governo britânico com o início da invasão russa na Ucrânia. O magnata russo Roman Abramovich e o clube inglês Chelsea encontraram um comprador, o consórcio liderado pelo americano Todd Boehly. Todd é coproprietário do clube de beisebol Los Angeles Dodgers. O empresário fez uma oferta colossal de 5,2 bilhões de dólares, um valor sem precedentes nas transações de clubes de futebol. A quantia equivale a 26 bilhões de reais. Segundo o clube londrino, espera-se que a venda seja concluída até o final de maio. A venda vai encerrar 19 anos da era de Abramovich, empresário próximo ao governo russo. O magnata colocou Chelsea à venda em março, logo após sofrer sanções do governo britânico com o início da invasão russa da Ucrânia. O empresário insistiu que não reivindicaria o reembolso dos empréstimos contraídos pelo clube nesses 19 anos e que todo o lucro da operação iria para as vítimas da guerra. Enquanto muita gente partiu para os shoppings para comprar os presentes para suas mamães, o grupo norte-americano foi lá e comprou o clube campeão do mundo. Olha só como que são as coisas, né? Eu me despeço por aqui, grande abraço e até a próxima. Boa tarde.
Obrigada, Léo, e até a próxima. Até semana que vem. E antes de encerrar, eu tenho uma pergunta para você de casa. Você já ouviu falar em aluguel de celular? Esse serviço já existe há algum tempo aqui no Brasil, mas ainda gera muitas dúvidas aos consumidores, Dani. Pois é, o que será que vale mais a pena, comprar ou alugar um aparelho? Quem vai responder para a gente essa pergunta é a repórter Maria Clara Leite. Hoje em dia dá para alugar quase tudo e há alguns anos o celular também entrou na jogada. Um serviço que vem se popularizando entre os brasileiros, segundo o CEO de uma das empresas pioneiras no segmento aqui no país. Mas ao invés de aluguel, ele prefere o termo assinatura. O aluguel, ele culturalmente, ele acaba remetendo a coisas que são temporárias, enquanto a assinatura, apesar de ela ser uma coisa que tem a flexibilidade, né, de você poder estar assinando hoje, se você cansar, não está assinando mais amanhã, ou você está assinando uma coisa hoje, amanhã você troca, você está assinando outra, né? Ela está com você o tempo inteiro. A empresa fundada pelo Cadu tem atualmente cerca de 6 mil assinantes, mas ele conta que há aproximadamente 500 mil pessoas registradas na startup, ou seja, pessoas interessadas em contratar o serviço. E segundo ele, a expectativa da empresa é de chegar a cerca de 30 mil assinaturas até o final deste ano. Esses números demonstram o crescimento desse mercado no Brasil. Como a nossa base de clientes cresce muito rápido, acaba que a gente sempre tem que comprar celular, né? A gente sempre está comprando mais celular do que a gente tem no nosso estoque. Então, a gente tem como maioria os novos. Mas a gente também trabalha com os seminovos, né? Que são os celulares que eles retornam, eles passam por um processo bem rigoroso de controle de qualidade para atestar ali a qualidade tanto funcional quanto estética. Além da formatação do celular, que garante a segurança dos dados de quem utilizou o aparelho anteriormente. Nós temos muita diligência com isso, né? Então, a gente sempre que um celular vai ser retornado para nós, a gente orienta os consumidores a já formatarem ele em casa, né? Porque, cara, é aquela coisa, você não precisa nem preocupar se eu vou formatar ou não. Você mesmo já formata. De qualquer forma, todos os celulares que chegam para nós são formatados e eles não têm nenhum tipo de dado de nenhum consumidor, né? É como se esse celular estivesse chegando da fábrica. Ele está com a memória perfeitamente limpa, sem nenhum tipo de dado de consumidor. E quem é esse consumidor? O CEO conta que são pessoas que buscam estar sempre com um celular novo e moderno, que é o caso do Matheus, que costuma trocar de aparelho todos os anos. Na hora que eu ia vender, além da dificuldade de ter que buscar alguém para vender e tudo mais, eu senti uma desvalorização muito grande. Ele explica que pagava cerca de 7 mil reais em um celular novo, mas vendia por 5. Então perdia 2 e ficava com um gasto de aproximadamente 5 mil por ano para ter sempre um celular novinho. Mas hoje paga R$ 2.500 pela assinatura anual. Ou melhor, pouco mais de R$ 200 por mês. Se a pessoa vai trocar todo ano ou a cada 2 anos, eu acho que vale muito a pena, sabe? Acho que é muita comodidade, também igual essa questão da desvalorização também na hora de comprar. Então eu sempre recomendo sim. Foi a melhor maneira que ele encontrou para ter o celular que deseja, com todas as configurações que precisa e com cobertura para roubo e furto. Já em caso de acidente... Então o que a gente faz é enviar o celular reserva para a pessoa e receber esse celular para dar a manutenção nele. E aí a gente vai fazer a manutenção no menor custo possível para não onerar esse consumidor. Mas este especialista alerta que o aluguel não é tão vantajoso para todo o consumidor. Para aquelas pessoas, como a grande maioria da população, que compra um aparelho e fica com ele durante 2, 3, 4 anos, o aluguel não é vantajoso. Ele só é vantajoso para a pessoa física quando os períodos são curtos. Como para quem precisa de um aparelho específico para realizar uma viagem ao exterior, por exemplo. Agora, quem troca com muita frequência, realmente é possível, fazendo a conta, o aluguel se torne mais vantajoso e é possível que, pela vantagem de poder trocar se ele for avariado, então você já iria trocar de qualquer forma no prazo curto.
E além disso, se ele for avaliado naquele período também, você vai ter uma troca gratuita, realmente pode valer a pena. Mas antes de buscar por um serviço como esse, ele recomenda. Todos nós devemos fazer um planejamento financeiro. O bom momento para fazer o planejamento financeiro é no final de um ano, início do outro, porque está todo mundo pensando nisso. Mas a qualquer momento você pode fazer esse planejamento. E o que você precisa ver são todas as suas receitas e todas as suas despesas, inclusive as eventuais. Colocar isso numa planilha de tal forma que sempre os seus custos caibam na sua receita. E como o aluguel de celular ainda é considerado uma prática nova, o especialista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor alerta que antes de fazer uma assinatura, é importante pesquisar a reputação da empresa na internet, bem como os seus níveis de segurança. E também estar atento às cláusulas do contrato, para ver quais são as suas responsabilidades, quais são os ônus e os riscos você pode enfrentar ali dentro dessa relação contratual que vai perdurar por um tempo com esse fornecedor. E se estiver tudo certo, a conta fechar e a economia ainda falar mais alto, aí sim o resultado vai ser este. Só alegria, melhor coisa que eu fiz, certeza. Por enquanto é isso, muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até mais. Não se esqueça, daqui a pouquinho o Kleber Werneck chega com mais informações. Uma boa tarde e até amanhã.